sobremaneira mais ferramentas de influência para atrair o ser humano ao pecado do que o Espírito Santo tem para atrair o homem ao reino de Deus. Apesar do Espírito Santo ter todo o poder, ter um pouquinho de oportunidade, ele entra e arrebenta tudo. Posso ver amém? Arrebenta com o diabo. Só que aí o Espírito Santo vai fazer tudo dependendo da nossa decisão. Vai depender do quanto nós estamos com o nosso livre-arbítrio prontos, dispostos a dar força ao nosso Deus. Tendo falado isso, eu quero ler Lucas 16:16. A palavra do Senhor diz: a lei e os profetas duraram até João. Esse João é o João Batista. A lei e os profetas duraram até quem? João Batista, aquele que começou profetizando a respeito da vinda do Cordeiro de Deus e batizando as pessoas nas águas. Aí Jesus continua e completa: desde então, desde João, é anunciado o reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Diga mais forte, reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Entrar onde? No reino de Deus. Embora Jesus diz que o reino de Deus não está longe de nós, mas está em nossos corações, é importante ter a consciência de estarmos também dentro do reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus está em nossos corações porque é pelo coração que o Senhor governa as nossas vidas. Venha a nós o teu reino. Nós estamos num ambiente de reino, e existem dois reinos. E eu quero aqui, em primeiro lugar, aleluia. Eu quero começar aqui falando por que Jesus diz, está um pouco agudo, que a lei e os profetas duraram até João. Nós sabemos que Deus trabalhou com o ser humano, trabalhou com a humanidade através de uma administração dele, que ele decidiu fazer. A teologia dá o nome dessa administração de Deus de dispensação. Diga comigo, dispensação. Diga, dispensação. Se um dia você for fazer teologia, então eu já quero dar uma palhinha aqui, para quando você estiver lá, você já saber mais ou menos do que se trata. Dispensação é a maneira que Deus usou para administrar a história, as fases da história do ser humano. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Fica difícil aí, Deus. A dispensação da inocência, aquele período de Adão e Eva no jardim. Depois vem a dispensação da consciência, que é quando o homem toma consciência do bem e do mal. Depois a gente vem para a dispensação do governo humano, quando o homem começa a governar, e Deus destrói isso lá na Torre de Babel. Depois inaugura a dispensação patriarcal, que é o tempo desde Abraão e vai até Moisés, quando ele traz a lei, e se inaugura a dispensação da lei judaica. É o tempo em que Deus tira para conduzir o homem, ensinar algo para o homem, e esse tempo se encerra
em Atos capítulo 1, quando a igreja nasce. Jesus está dizendo aqui, ó: a lei e os profetas duraram. Tira um pouquinho do agudo, Jair. A lei e os profetas duraram até João. Você sabe que Jesus não viveu o tempo da graça. Jesus trouxe o tempo da graça, porque depois de Jesus se inaugura a dispensação da graça. Diga, dispensação da graça. Qual é o tempo que estamos vivendo hoje? Dispensação da graça. E não é a graça, desgraça que alguns estão pregando aí, que agora tudo é graça, você pode viver como quer, porque agora tudo é graça, Deus te perdoa. Não, não é nada disso, pelo contrário. A graça é o tempo em que mais Deus ensina. Deus, se tiver algum outro microfone ligado aqui, desliga, está dando microfonia. O tempo da graça é o tempo que Deus mais ensina o homem, mais corrige o homem. Porque agora Deus não tem acesso apenas à mente do homem, mas sobretudo Ele tem acesso ao coração. Então o título 2:11 fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando. A graça não é tirar de você a tua responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. É pelo contrário, é capacitar você a cumprir a vontade de Deus. É ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Portanto, se você que diz que está na graça e não consegue aprender a obedecer a Deus, não consegue aprender a viver uma vida piedosa, você não está na graça, você está na desgraça. Pergunta para quem está do seu lado: você está na graça ou na desgraça? Desgraçado. Oh. A gente tem um negócio de achar que o desgraçado é um xingo. Não é. Desgraçado é alguém desprovido da graça. É uma pessoa comum, boa, gente boa, como qualquer um. Ela não é uma besta fera, como lá no interior a gente entendia que besta fera era pior do que chamar o próprio Satanás. Por que uma besta fera? É um animal feroz. E a gente entendia que a besta fera era o senhor de Satanás. Me chama de Satanás, mas não me chama de besta fera. Alguém uma vez estava subindo a ladeira que o pessoal via vulto. Ele ia com a bicicleta. Aí ele disse que a garupa pesou. Quando a garupa pesou, que ele olhou, ele viu a cara da besta fera. Ele largou a bicicleta e subiu a ladeira correndo. Se nós estamos vivendo o tempo da graça e não vivemos em obediência, nós estamos na desgraça. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, amém? Depois do tempo da graça, e vai inaugurar uma outra dispensação, que é a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio. Diga comigo, milênio. É quando Jesus vai reinar da igreja durante 1000 anos. Quem vai participar do milênio diz amém. Tem algumas pessoas que não querem. Se você não reinar com Cristo no milênio, você vai ser capaz do anticristo, vai fazer a marca da besta. Se não fizer, vai morrer por causa da marca. Quem vai reinar com Cristo no milênio diz amém. Ninguém quer fazer a marca de la besta. Tá besta, que eu não vou fazer essa marca. E depois da dispensação milenar, vem a dispensação eterna, que a gente não estuda, nem considera como dispensação, porque é a eternidade com Deus. Quando termina o reino milenar, a igreja do Senhor, então ela sobe para morar com Deus no céu. Aleluias. Melhorou, o microfone melhorou. Ela sobe para morar com Deus no céu. É o momento em que então Jesus e a igreja passa toda a glória para o Pai eterno. E vai ser o melhor tempo da nossa vida, amém, queridos? Você foi feito para ter comunhão com Deus. Como não foi possível essa comunhão ser estabelecida aqui na terra por causa do pecado, então Ele vai te levar para o céu,
porque Ele vai cumprir aquilo que Ele desejou desde o início. Amém? Diga, eu fui feito para ter comunhão com Deus. Jesus então diz que a lei e os profetas duraram até João. Agora a humanidade passa a viver um novo tempo. A partir de agora, o próprio João já começou a pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. De quem era essa pregação? Diga, João. Ele não foi pregar dizendo: gente, se arrependa, obedeça a lei, obedeça os mandamentos. Não, arrependei-vos, porque é tempo de preparação. Porque agora, quem tinha que fazer alguma coisa pela lei, já passou o tempo. Agora é tempo de acreditar no novo tempo, o tempo do reino de Deus. Quando João Batista sai de cena, Jesus entra em cena. No capítulo 4, versículo 17, Jesus entra em cena. Sabendo que João Batista havia sido preso, então Jesus vem pregando, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Amém? O reino de Deus chegou. E Jesus está aqui anunciando: o reino de Deus agora é anunciado, agora é pregado. Passou-se João, desde dele é anunciado o reino de Deus. E todo homem, todo ser humano, se esforce para entrar nele. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras? A parte de Deus está sendo feita. O reino de Deus está sendo pregado, sendo anunciado. Jesus então morre na cruz do Calvário. Ele rasga o véu, abre a oportunidade, um novo caminho para que o homem tenha comunhão com Deus. A parte dele ele já fez. Eu posso ouvir amém? Quando Jesus na cruz diz assim, ó, está consumado. Ele não estava dizendo tipo, estou no momento de morrer, acabou-se, não tem mais o que fazer. Não, está consumado significa muito mais do que simplesmente dizer, chegou a hora da minha morte. Está consumado significa dizer, o que eu tinha que fazer para o homem voltar a ter comunhão com Deus, acabou, foi concluído, foi feito, a minha parte eu fiz. Agora é a parte do homem. Diga homem, diga ser humano. E Jesus então conclui dizendo, e todo ser humano, todo homem emprega força por entrar nele. Hoje você vai sair daqui muito mais consciente do que nunca, de que para entrar no reino, ou permanecer no reino, você não pode ser um banana. Você não pode ser um molenga, um frouxo, um medroso, um covarde, um tímido. Desde quando Jesus anunciou o reino de Deus, de lá para cá todos têm que arregaçar as mangas e entrar com força, com decisão, com dedicação, com convicção. Porque o reino de Deus nunca foi para gente mole. O reino de Deus nunca foi para covarde. Pelo contrário, se eu mostrar um versículo, se eu não me engano, está em Apocalipse, capítulo 20. Eu vou para o 21. 21:8. Deixa eu ver se é 21:8. 10, 9, 8, 7. Mas quanto aos tímidos, quanto aos, diga tímidos. Quem tem uma tradução aí que fala, em vez de tímido, covarde? Levanta a mão. É a mesma coisa. Você achava que eu estava xingando aqui do púlpito, né? Chamando gente de covarde.
quanto aos covardes, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos prostitutos, e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Preste atenção. Alguém diz assim: não, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu deixei de mentir, eu deixei de trair, eu deixei, não é prostituição, eu deixei tudo aquilo, mas eu não tenho coragem de dizer para minha família que eu sou crente. Eu não tenho coragem de dizer no meu ambiente de trabalho que eu sou crente. Eu tenho medo da represária, eu tenho medo de ser criticado. Então você está no mesmo patamar de pecado do feiticeiro, do incrédulo, do idólatra, do fornicário. Porque a covardia, você já teve ao longo da sua história com alguém que teve vergonha de dizer que você era amigo dela? Já pensou? Você está namorando uma moça, rapaz, e ela está toda te iludindo de que você é o cara e tal, já está todo convencido. Mas a partir do momento que vocês dois encontram com os outros amigos, ela tem vergonha de dizer que você é o namorado. Que desonra. Ele tem vergonha de dizer, moça, que você é a namorada dele. Faz 3 anos. Faz 3 anos que o cara namora a moça, e ela chora para ele levar e apresentá-la para a família dele, e ele não leva. Tomara que não esteja acontecendo algum caso desse tipo aqui, porque se tiver, você pode vir falar para nós, que a gente vai buscar ao pé ver o que está acontecendo. Porque o homem que às vezes não quer apresentar a namorada de um certo período de tempo de relacionamento para a família, muitos casos como este, quando vai descobrir, ele tem outra família. Muitos homens que ficaram iludindo uma moça, não apresentam, não mostram para ninguém, quando ele foi descobrir, ela era amante e ele tinha outra família. Safado! Agora, qual é o sentimento que você tem? Está com alguém que até expressa o que sente por você, mas tem vergonha de te apresentar para o público. Não é ruim? Ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus falou: ai meu Deus do céu, eu tenho que mostrar esse texto. Vamos para Mateus capítulo 10. (32) 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quem são as pessoas que negam a Jesus? As que têm vergonha de declarar: eu sou seguidor de Jesus. E Jesus fala: uma vez que você me nega diante dos homens, eu chego para o Pai e digo assim: ó, Pai, eu também não conheço ele. Não, Pai, não. Então, sabe, Jesus se protege de qualquer sentimento. Só pode ser tipo assim, quando alguém diz que não te conhece, qual é a vontade assim, espontânea, que dá no seu coração? Não é virar a cara e dizer: eu também não te conheço. Está pensando o quê? Irmãos, é a mesma coisa. Você é crente, mas sabe, crente mesmo assim, crente, quer dizer o quê? Crente que vai para a igreja, o crente aleluia, glória a Deus. Como é que é? Tem vergonha de dizer que é crente? Você pode ter certeza, se o que o próprio Jesus está falando aqui na palavra é verdade, espontaneamente, a mesma hora que você está dizendo que não conhece, que não é crente, que não segue Jesus, aquela vergonha é a mesma coisa que Jesus está falando: Pai, dispensa, apaga logo o nome dele do livro da vida. Eu também não conheço. Eu
o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O humanismo do inferno tem feito com que muitos crentes olhem para Deus como um Papai Noel. Enxergam somente o Deus de amor e não o Deus de justiça. As pessoas têm dificuldade de acreditar que Jesus vai olhar para alguns no último dia e dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Tem gente que pensa que Jesus não, quem Deus é amor. Não, Deus não vai fazer isso com ninguém. E deixa, meu queridinho, que esse humanismo de ficar priorizando o homem ao invés de Deus, de ficar tentando entender somente o lado do homem, não entendendo o lado de Deus, esse humanismo vai levar você para o inferno. Você pode ter certeza. Porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. Deus não muda. E ainda fortalece dizendo que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será. O que Deus falou há 2000 anos atrás vale para hoje. Tem gente que pensa que se Jesus tivesse vindo no século 21 e quando Pedro dissesse para ele: Senhor, jamais você vai para a cruz, Jesus teria, no tempo de hoje, teria relevado, teria considerado o conselho de Pedro. Rapaz, sabe como é mesmo? Acho que tem outro caminho para salvar a humanidade. Acho que eu não preciso morrer na cruz, não é ou não é? Porque tem gente que está buscando esse caminho. Tem gente hoje que está procurando atalhos como se Deus fosse entender. Deixa eu dizer algo em alto e bom tom para você. Se Deus não poupou os cristãos primitivos, e Deus os recebeu os cristãos primitivos nos tabernáculos eternos, diretamente da boca dos leões, do Areópago, dos locais onde os imperadores curtiam ver os leões comendo os cristãos. Se Deus não poupou aqueles cristãos, mas os recebeu com abraço, porque eles não negaram o nome de Jesus, por que é que você acha que hoje Ele vai considerar? Essa coisinha de que: Senhor, Tu sabes que a tentação é grande, eu não consigo. Deus é o mesmo. Santidade para Deus nunca mudou. A palavra nunca mudou e nunca vai mudar. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Se você está no ambiente do reino de Deus e você não se adequar ao reino de Deus, saiba que o reino não vai mudar 1 milímetro para se adequar a você. Nenhuma experiência, por melhor que seja com Deus, ou por pior que seja, vai fazer Deus mudar para mais ou para menos. Ele vai continuar sendo o Deus que Ele é, o Deus de amor, mas o Deus de justiça. E isso deve gerar temor em nossos corações, deve gerar respeito. Nós precisamos de vez em quando avaliar o nosso coração em relação à consciência que temos a respeito da realidade do reino. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente se perde, se envolvendo com cultos, cantando músicas maravilhosas, devolvendo o dízimo, ofertando, e daqui a pouco o seu coração nem se lembrar de que tudo que você está fazendo por causa de Deus. E Jesus alerta a igreja de tal maneira que Ele diz assim: olha, se você dá algo para alguém, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que ninguém te elogie e você não receba dos homens o elogio, para que teu Pai Celestial te recompense. Ou seja, faça coisas boas, mas faça com a motivação correta. Lembre-se que é Deus que está olhando para você. É Ele que avalia o teu coração, as suas motivações, tudo que você faz, porque dele, por Ele e para Ele devem ser todas as coisas. Aleluia! O maior desafio do cristão do século 21, depois de ter entrado na igreja, é continuar amando a Deus. Você já teve aquela fase onde você se avalia e diz: eu não estou diferente de quando eu era no mundo? Parece que eu não estou sentindo nada diferente do que eu senti no mundo, não está fazendo diferença a minha vida. Existe uma maneira de sabermos o quanto estamos em Deus. Jesus falou assim: ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba.
Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Secou o interior, meu irmão, está ruim. Todo crente deve sentir, ou pelo menos deve viver na peleja para continuar sentindo o rio de água viva fluindo dentro. Amém? A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. O meu relógio está certo? Porque se tiver, eu vou ser o mais feliz. Eita glória! Aleluia! Deixa eu começar dizendo aqui. Primeira coisa que eu quero começar dizendo aqui é trazer uma consciência para a igreja. Eu quero conscientizar você de que existe uma guerra espiritual pela sua vida. Diga comigo, há uma guerra. Há uma guerra. Diga, há uma guerra espiritual pelas nossas vidas. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino. Quando Jesus fala de reino, é importante que a gente tenha conhecimento da palavra para saber que reino não é só o de Deus. Existe também o reino de Satanás. Jesus falou assim, em dado momento, olha, vamos levantar e vamos daqui, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele não tem nada a ver comigo. Jesus falou que Satanás é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, nos quais o Deus deste século, D minúsculo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Há um reino, e há um rei nesse reino chamado Satanás. O apóstolo João, no capítulo 5 de sua primeira carta, versículo 19, ele diz que sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz, está no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Está lá? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Há um reino espiritual do mal, e Jesus expõe a essência do rei desse reino. Ele diz que a essência desse rei é somente matar, roubar e destruir. É isso que ele quer com você. É isso que ele pretende para você. Ele quer destruir você. Pastor, por que você está falando isso? Porque o apóstolo Paulo também falava disso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para a destruição das fortalezas. Existem fortalezas que o diabo tenta gerar na nossa mente, e que nós precisamos usar armas espirituais poderosas para combater e derrubar essas fortalezas. Em outro lugar o apóstolo Paulo diz, porque eu não ignoro os ardis de Satanás. Quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, quando ele está no óleo da unção, é ali que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 versículo 9, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Jesus estava ungido com óleo de alegria, ele estava com vida abundante sobre ele, ele estava, ligado com o Pai, ele estava só unção pura, sem mistura. Quem é que aparece lá para atacá-lo? Satanás. E a Bíblia diz que ele tenta derrubar Jesus, não consegue, Jesus manda ele embora. Afasta-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. E a Bíblia diz que Satanás saiu de perto de Jesus durante algum tempo, esperando a ocasião oportuna para voltar a atacá-lo. Quando ele prega a primeira mensagem, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele diz, a partir de agora se cumpriu essas escrituras, e a partir de agora vocês vão dizer, médico, cure-se a si mesmo. Ele diz, olha, no tempo de 3 anos e meio que não choveu, Elias foi enviado apenas para uma viúva, e Jesus começou a trazer a verdade, uma realidade para aquele povo presente. O povo, ao invés de aplaudir,
dizer, chegou o nosso Messias. Não, o diabo incitou o coração de cada um, e eles começaram a pressionar Jesus, perseguiram Jesus, levaram ele para o monte, e quiseram jogar Jesus do monte. E nesse momento ele usa do poder do Espírito Santo, e sai pelo meio de todo mundo, de maneira que eles não puderam tocar em Jesus. Na hora que Jesus começa seu ministério, a primeira coisa que ele encontra é Satanás em pessoa atacando ele. Quando Satanás não conseguiu derrubar, já começou a tentar através dos homens. Mas Jesus viveu o tempo todo usava os fariseus, usava os doutores da lei, usava todo mundo para tentar testar Jesus, para tirar Jesus de cena. E quando não conseguiu usar esses, tentou usar Pedro, aconselhando com um conselho lindo, maravilhoso. Você já pensou você dizer assim, ó, eu estou jejuando e Deus está me mandando jejuar, mas eu vou ficar, eu vou morrer de jejuar. Alguém já vai falar isso, faz isso não. Jejuar é para o tempo dos profetas, faz isso não. Ó, você precisa curtir mais, não precisa morrer para essas coisas não. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Já pensou? Que palavra boa, que coisa, que bom incentivo. Não, você não precisa se morrer para fazer essas coisas não. Viva numa boa, né? Canta a música lá, numa boa. Sapu morreu na lagoa. Vai morrer mesmo. Aí só cair não. Pedro vem, e quando ele traz essa palavra, Jesus poderia dizer, puxa Pedro, cara, de todos que tem aqui, você é o único que está se preocupando comigo. Você é o único que está sendo empático comigo. Obrigado, Pedrão. Como você me anima. Não, Jesus entendeu que por trás daquela inspiração aparente estava um cujo nome é: afasta para trás de mim, Satanás, que não pensa as coisas de Deus, mas cogitas somente as coisas dos homens. E aí quando o diabo não conseguiu, já Pedro usou quem? Judas. Você acha que foi apenas o dinheiro, as 30 moedas que fez Judas trair Jesus? Foi não, irmão. Foi não. A Bíblia diz que entrando Satanás em Judas, fez ele trair Jesus. Há uma guerra. Existe alguém entrando na vida de outras pessoas para desgraçar a sua vida. Existe alguém que usa terceiros para detonar com a tua vida, ou para te criticar, ou para tentar você. Gente que chega, sabe, como sapatinho de algodão, e você pensa que ela está te ajudando, você pensa que não, ela está preparando um ninho para você cair. Aquela moça bonita que aparece na tua vida como uma amiguinha, que te ajuda, que te inspira, que te elogia, e a tua esposa não elogia, e daqui a pouco você pensa que não, você está lá no motel com ela. Aquele homem bonito que fala o que teu marido não fala, aquele que reconhece, que ajuda, que faz isso e aquilo outro, ele está só preparando a cova. Você vai cair se você não sair daí. Usa a oração das santas canelas. A oração das santas canelas, quando você percebe que isso não é forte o suficiente, e você, perna para te quero. Tem que correr, meu irmão, da tentação, porque Satanás quer destruir você, e nós não podemos deixar. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? A igreja do Senhor precisa acordar para a realidade. Você pensa que as pessoas estão colocando corda no pescoço, se atirando, se jogando no carro, se jogando de ponte de prédio. Você acha que são elas que estão fazendo isso? Existe um ser escuro de trevas por trás, está inspirando, levando as pessoas para o suicídio, para matar umas às outras, para destruir as outras. Eu estava fazendo teologia reformada, e quando os professores que são mais incrédulos do que os incrédulos diziam que o diabo não está por trás dessas coisas, não tem mais demônio, o diabo está preso durante 1000 anos. Eu disse, então rasga a tua Bíblia. Como é que você vai dar aula de teologia, dar aula da Bíblia, e você vai dizer que não tem demônio, que os homens estão agindo somente por causa daquilo que os homens são, dos pecados que tem? É claro que o pecado do homem, a iniquidade leva ele a fazer coisas terríveis, mas a iniquidade só serve para uma coisa: para dar mais força ao diabo a manipular as mentes. Quando o diabo quer levar uma pessoa para o fundo do poço, ela leva essa pessoa a praticar iniquidade, pratica pecado, até que chega um ponto que o diabo toma posse total da mente dela, e leva ela ou para o suicídio, ou para a depressão, ou para matar outras pessoas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Há uma guerra espiritual que a Bíblia diz que acontece. O apóstolo Paulo disse: "Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra," Efésios 6:11, para que possamos estar firmes contra
as astutas ciladas do diabo. Não dá para falar da luz sem expor as trevas, irmão. É isso mesmo? Astutas ciladas. Agora vê o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais amaldiçoadas nos lugares celestiais. A tua luta não é contra o ser humano, a tua luta não é contra o teu pai e tua mãe, a tua luta não é contra o seu esposo, sua esposa, seus filhos, a tua luta é contra o seu sócio, a tua luta é contra o diabo. Se você perder para o diabo, você perde para as pessoas. E se você perder para o diabo, o máximo que você pode ganhar é da pessoa. Você ganha da pessoa, você sobrepõe contra ela, mas você perde para o seu orgulho. Porque muitos de nós somos exigidos por Deus, ao invés de exigir correspondência das pessoas, Deus nos conclama a perdoar. Tem situações, eu não sei com quem Deus está falando. Tem situações que Deus não quer que você exija que a pessoa te devolva. Deus não quer que você coloque a pessoa na justiça. Deus não quer que você use da sua força, autoridade para sucumbir as pessoas. Mas Ele quer que perdoe. Porque você pode ganhar uma causa de uma pessoa, mas você perde para o seu orgulho. Eu sei que nem todo caso é assim. Cada caso é um caso. Todos nós temos os direitos que a lei nos concede. Tem caso que o próprio Deus chega para você e diz: perdoa. Perdoa. Abra mão da justiça própria. Porque às vezes, pelo fato de estarmos lutando pelos nossos direitos, estamos matando alguém que não está em condições nem de estar em pé. É o caso, por exemplo, daquele rei que foi pedir conta dos funcionários, e um chegou para ele: Senhor, eu não tenho como te pagar, tenha paciência, eu te pagarei tudo. E o Senhor teve piedade dele e perdoou a conta. Quando ele saiu, ele encontrou um outro conservo que devia também ele um valor X. Ele disse: me paga a conta. Ele disse: eu não tenho. Espera um pouquinho, eu vou te pagar. Não, você tem que pagar. Colocou ele na cadeia até que ele pagasse o último centavo. O rei ficou sabendo disso. Eu não te perdoei a tua grande conta. Por que você não perdoou o seu amigo? Por que você não perdoou o seu conservo? Por causa da tua falta de perdão, eu retiro o meu perdão e você vai agora pagar tudo que você me deve. Então tem situações que você sabe que Deus está conclamando: perdoe, abra mão, porque o Senhor é o teu recompensador. Amém? Porque nós às vezes realmente levantamos a nossa espada para lutar contra as pessoas, quando a nossa luta é contra o diabo. Se vencermos o diabo em todas as circunstâncias, Deus vai trazer direcionamentos e as coisas terão respaldos lindos, maravilhosos, onde ninguém vai perder e todo mundo vai ganhar. Posso ouvir aleluia? Vamos vencer o mal e vamos vencer os principados e potestades, porque há uma guerra no mundo espiritual. E existem dois motivos pelo que o homem deve se esforçar para entrar no reino. Jesus fala: o reino e os profetas duraram até João Batista. Desde agora é anunciado o reino de Deus, e cada homem, cada ser humano se esforça para entrar nele. Existem dois esforços, dois motivos pelo que o homem deve se esforçar pelo reino. Primeiro motivo é pela saída dele do reino onde ele está. A primeira luta do ser humano para entrar no reino de Deus é conseguir sair do reino onde ele está. É conseguir se libertar totalmente do reino antigo. Você já viu a pessoa entra na igreja, entrega a vida para Jesus, começa a vir para a igreja, começa a vir com a esposa, com o esposo, com a família, ou com os amigos.
E ela vem, passa um mês na igreja, 2 meses, 3 meses, e ela começa a verificar a sua vida e percebe que, apesar de estar com os pés na igreja, participando dos cultos, tendo amizades no ambiente da igreja, ela percebe que o coração dela ainda não está totalmente no reino. Ela já conseguiu se libertar de algumas coisas, se livrar de algumas coisas. Ela já entendeu que ela tem que estar no reino de Deus, tem que ir para a igreja mesmo, porque é o ambiente. Só que ela avalia o coração e ela percebe que existem coisas que ela ainda não conseguiu abrir mão. A primeira luta que nós temos para conseguir entrar no reino de Deus é conseguir sermos libertos do reino de Satanás, porque existe um reino de Satanás. Coloca lá 26 de Atos, versículo 18. Eu vou te mostrar de onde é que Deus tira o ser humano, porque tem muita gente iludida achando que porque foi para a igreja, mudou de religião, que já estava tudo bem, já era quase um crente mesmo, e que está tudo certo. Não, você precisa entender de onde Deus te tirou, ou pelo menos está tentando te tirar. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Ei, a grande batalha de Deus é converter. E converter não é aceitar Jesus, não. Converter é mudança. Conversão é transformação. Converter é mudar de um rumo para outro. Lhes abrir os olhos das trevas e converteres à luz, e do poder de Satanás para Deus. Você precisa ter essa consciência, irmão. Não importa se você veio do catolicismo, não importa se você veio do espiritismo, do ateísmo, do ceticismo, se você veio do humanismo, se você veio de qualquer linha de religião, não importa de onde você veio, ou de seita, não importa. Você não foi liberto de um negócio chamado espiritismo, você não foi liberto de um negócio chamado ateísmo, você não, essas coisas são só nomes bonitos. O que a Bíblia diz é que você foi liberto do poder de Satanás. Você foi liberto, foi do poder de Satanás. Satanás usa as religiões, Satanás usa as instituições para aprisionar as pessoas. E quando você sai desses ambientes, conhece Jesus e é liberto e começa a seguir a Jesus de verdade, a realidade é que você saiu da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Se você não tiver essa consciência, é capaz que você volte lá para o mundo achando que você não está voltando para os braços de Satanás. Tem gente que volta da igreja e volta para o mundo, que fala que não, pai, eu tive uma experiência ruim, sabe, não estava muito legal, as coisas estavam acontecendo assim. Como é que você está? Eu estou bem. Está bem? Estou bem. Mas você sabia que você está nos braços de Satanás? Não, quem disse? As pessoas não têm consciência de que quando elas saem da presença de Deus, elas estão indo diretamente para as garras de Satã. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso aqui é Jesus falando para Paulo: Paulo, agora você vai pregar o evangelho, e você agora vai converter as pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que elas sejam perdoadas e encontrem santidade em mim. O grande desafio teu e meu é nos certificarmos de que realmente saímos do reino de Satanás. Se você está na igreja e tua conduta, teu caráter é igual ao que estava no mundo, você está com os pés, com o físico, no ambiente chamado igreja, mas o teu coração ainda é de Satanás. E a guerra é mais ou menos assim, irmãos, ó. É a pessoa tentando sair e o bicho tentando segurar, e você tentando sair e o bicho tentando segurar. Outro dia eu usei o exemplo daquele Homem-Aranha, quando ele recebe uma capa preta e ele começa a ficar mal, e ele, quando ele não aguenta mais, ele tenta sair e a capa voltando, ele sai naquele bicho voltando. Cuidado, tem um filme aí chamado Vênus.
vendo. O cara recebe um alienígena e o cara é o diabo puro na vida dele. Hã? Ah, não pode contar não. Não, mas o trailer não é o trailer que fala isso? O trailer mostra, estou falando que o trailer mostra. Não vem perguntar se eu já assisti esse filme não, irmão. Ah, acabou de ir pro cinema, você acha que eu assisti? Amanhã tu vai assistir? Então tem gente que está com o mal dentro de si e tenta sair, o mal fica impregnado. Impregnado. O teu coração é totalmente de Jesus ou ainda é do Satanásão? De quem é teu coração, irmão? Amém? Tem que ser de Jesus. Sabe que sofrimento, por exemplo, o cara entra num relacionamento, a mulher acaba de sair de outro relacionamento, passou 5 anos no relacionamento, aí o bobão entra. O que mais acontece é assim: a mulher está sofrendo muito, está 15 dias que perdeu o relacionamento, e aí para aliviar a dor ela encontra outro relacionamento. Aí o bobão, aí ela, eu te amo, você é o amor da minha vida, e o bobão está lá, e daqui a pouco ele começa a descobrir que ele não passa de um afagar de dor, que na verdade ele está usando ele só para tentar esquecer o outro. E tem muitos casos que entram para o casamento, tempos depois, está lá o indivíduo, acorda assustado, a mulher sonhando: fulano, oh fulano, oh. Quem é fulano? Hã? Quem é fulano? Que fulano? Tu estava falando fulano aí, o nome dela aí, ó. Tem muita gente que está na igreja tentando nutrir um relacionamento com Jesus, e de vez em quando solta da boca algo que agrada a Satanás. Jesus fica só vendo. Você que entra na igreja e não luta para tirar os xingos da boca, você continua com a boca porca. Lava a boca, meu irmão. Pastor, como é que lava a boca? Porque eu cresci falando isso. Como é que esses palavrões, como é que lava a boca? É simples. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Enche o teu coração da leitura da palavra de Deus. Comece a escutar pregações, comece a escutar louvores. Para de ficar ouvindo pancadão, para de ficar ouvindo funk, para de ficar ouvindo aquelas músicas nojentas. Porque, meu irmão, daqui a pouco você está orando, xingando Deus. Vai orar, xinga Deus, fala palavrão com Deus. Por quê? Porque a boca suja, o coração sujo. Se você entrou no reino de Deus, se livre rapidamente. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma caixa desse tamanho de fitas tapes naquele tempo, que eram músicas de pesquisa e músicas de rock, que eu era guitarrista, eu gostava de ouvir. E aí quando eu me converti decidido servir a Deus de verdade. Sabe o que eu fiz? Para não ficar ouvindo aquelas músicas, peguei todas aquelas fitas e cobri com músicas evangélicas, pregações, e passei a ouvir tudo aquilo. Daqui a pouco eu nem me lembrava mais do que tinha lá no mundo. Você está 10 anos na igreja, ainda fica cantando música do mundo, irmão? Você ainda fica com coleçãozinha de CD? De quem? Zezé de Camargo e Luciano. Me leva pra cá. Leonardo, pensa em mim. Chuva no te. Olha, vocês conhecem, né? Irmão, queima esses CDs, pendrives, disco de vinil. Roberto Carlos. Hã? Princesa. Ó, irmão, queima esse lixo, irmão, não dá certo não. Tá ruim agora, pastor, porque a gente queima o lixo, mas a internet tem que só botar o nome lá. Porque queima o dedo, queima o coração. Jesus falou: se alguma coisa te faz escandalizar, arranque. Até a mão arranque, o olho arranque. Porque é melhor entrar no céu coxo do que no inferno com os 2 pés.
Se você entrou no reino de Deus, não entre só as pernas da cabeça não, entre sobretudo o coração. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, põe um espírito novo, e ainda coloca o Espírito Santo dentro de nós. É porque Ele nos quer completamente. Aleluia. Tem gente que entra no reino de Deus, no ambiente do reino, mas o coração ainda está no mundo. Para com isso, irmão. Quando você chega naquele amigo de 5 anos atrás, nunca mais viu, aí encontra aquele amigo lá: rapaz, mas que beleza, você tá bem? Tá bom demais, cara. Como é que você tá? Rapaz, eu tô bem. Rapaz, agora eu fiquei sabendo que você tá indo para a igreja. Que legal, cara. Como é que é a igreja lá? Igreja? E aí, como é que é a igreja lá? Legal. Mas bora conversar aqui, como é que você tá? Não, liga aí, rapaz, como é que é a igreja? É legal? O pessoal lá, como é que está? Alguns, né, aproveitam da amizade, da ousadia, mas e as meninas lá? Tem as meninas bonitinhas lá na igreja? Sabia? O povo pega, tem as meninas bonitinhas lá na igreja? Queima ele, Jesus, queima. Menina bonita tem muito, mas é para os anjão da boca mole, aqueles que Deus está levantando para casamento. E aí outros perguntam: e aí, como é que é teu pastor? Como é que é a igreja? É animada? Mas eu vou lá só no domingo, assim, sabe? É o cara com vergonha de falar da igreja. É o cara que está com o coração dividido. A Bíblia diz que tem ânimo dobre. Aquelas pessoas que têm ânimo dobre nunca vai ser alguém na vida em Deus. Porque quem está apaixonado por Jesus, quem realmente está até o pescoço no reino, de coração, corpo, alma e espírito, sabe o que acontece? Quando encontra um amigo antigo, antes dele perguntar onde você está, se você está na igreja, você já se apresenta: rapaz, que coisa boa te encontrar, faz tempo que eu não te vi, cara, eu tenho uma novidade para te falar. Fala aí, meu amigo, eu encontrei um lugar, eu encontrei um caminho, eu encontrei uma igreja, entreguei minha vida para Jesus, minha vida mudou da água para o vinho. Você tem que conhecer, cara, você precisa conhecer. Só essa paixão já vai deixar o cara encabulado. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você está no reino e o reino também está dentro de você, é isso que vai sair dos seus lábios. Aleluia. Amém. Porque, irmão, a Bíblia está repleta de textos que fala que Deus dispensa a aparência e considera o coração. Deus está sempre mostrando. O capítulo 2 de João diz que alguns começaram a elogiar Jesus, mas Jesus não dava atenção para eles, porque eles sabiam o que havia no coração do homem. Deus fala para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, eu sou do coração. Rejeitei Saul e encontrei em Davi um coração igual ao meu, é ele. Aí Deus pega o povo e liberta o povo do Egito com um braço forte, através de sinais, prodígios e maravilhas. As pragas que aconteceram, até a última praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito, de maneira que o próprio faraó tem que reconhecer que só o Senhor é Deus e libera o povo. O povo é liberado, atravessa o mar vermelho, e o povo vê o mar vermelho se abrindo, o povo atravessa, os soldados de faraó vêm, o mar se fecha, mata todo mundo, o povo vê nuvem de fogo de noite, para esquentar o frio, e nuvem grossa, densa, para aplacar a força do sol. Queremos pão do céu caindo todo dia, queremos carne, codorna para todo lado, queremos água, até da pedra jorrava água. E quando Deus espera gratidão, intensidade, adoração, convicção, conversão do povo, Ele se decepciona, porque o povo daqui a pouco diz assim: ó, não aguento mais o deserto, queremos voltar, queremos comer pepino, queremos comer o girimum, a abóbora, o alho do Egito. E Deus começa a perceber um povo que está indo para um rumo, mas o coração está lá no Egito. Quando chegamos no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 2, Deus vai dizer assim: olha, eu trouxe vocês para o deserto, eu humilhei vocês, deixei vocês passarem necessidade, passar fome, dificuldades. Eu tratei vocês para saber o que tinha no coração de vocês, para saber o que tinha no coração.
eu espremi vocês, para saber o que eu poderia tirar de bom de dentro de vocês, e só tirei maldade, ingratidão, vontade de voltar para o mundo. Na hora que Moisés passou 40 dias no monte, a primeira atitude que o povo teve em relação a isso, não foi nem levantar outro líder achando que Moisés tinha morrido. Levantaram um ídolo, um bezerro de ouro, e começaram a fazer orgia, a pecar diante do ídolo. Esse era o coração do povo. Aí eu pergunto, quem entrou na terra prometida? A Bíblia diz que de toda aquela geração, em 40 anos, morreu todos. Os filhos que nasceram no deserto foram que entraram na terra prometida. E só entrou 2 homens que saíram do Egito, Josué e Caleb. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com aparência, Deus tem compromisso com o coração. Os que tinham um coração leviano, voltando para o Egito, Deus não considerou. Tem gente que diz, não, eu estou indo para a igreja, tá bom. Tá não! Não tá não! Tá não! Não, pastor, mulher, eu não estou indo para a igreja, mulher. Não tá bom não, tá não. Deus está querendo o teu coração. Não bastou a mulher de Ló sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ela estava saindo, que a Bíblia diz que ela olhou para trás, e esse olhar dela para trás, que já havia sido avisado, não olhe para trás. Esse olhar dela não é apenas para ver a cidade queimando, mas é um olhar de pena, de dó. Meu Deus, minhas coisas, minha cidadezinha, meu lugarzinho está sendo queimado. A Bíblia diz que quando ela olhou para trás, ela foi transformada, convertida numa estátua de sal. E preste atenção, essa palavra é verdade, porque Jesus citou o caso da mulher de Ló. Não bastou ela sair com o corpo físico, ela tinha que ter saído com o coração, porque Deus não se ilude com a aparência, Ele vê o coração, igreja. O teu coração grita mais alto aos ouvidos de Deus do que os teus lábios, do que as tuas cordas vocais. Nós não podemos deixar o diabo aprisionar o nosso coração. Que adianta Deus ter o teu tempo, Deus ser Senhor da tua família, Deus ser Senhor do teu domingo, da tua quinta-feira, e Satanás ser Senhor do teu coração? Que adianta? Eu odeio e não consigo perdoar. Satanás é Senhor do teu coração. Eu estou na igreja, mas meu facão é nordestino, pisou aqui, mato mesmo, corta o pescoço. Satanás é o Deus do teu coração. Eu compro e dou um jeito de não pagar. Satanás é o Deus do teu coração. Eu vou para a igreja, está tudo mais meu bolso, ninguém mexe. Não tem negócio de dízimo comigo não. Satanás é o Deus do teu coração. Aliás, é o único momento que Jesus chama um outro de Senhor. Não poder servir a 2 Senhor. No capítulo 16, volta aí, de Lucas 16, o versículo 10. Olha o que Jesus fala, quando ele vai falar do reino de Deus. Olha em que contexto ele está vindo. Versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Está falando de dinheiro. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente sempre deixa essa palavra para o momento do dízimo e oferta.
Mas se eu sou um pastor doutrinador, profeta de Deus, eu preciso falar isso. Se você é alguém que ainda não entendeu que o seu dízimo não é seu, é um dinheiro de Deus, você é um ladrão. E se você não é fiel nessa parte tão mínima, tão tranquila, que é tão fácil você pegar e devolver, é tão prático, você não é fiel nas outras coisas não, irmão. Sinto em dizer, você está se iludindo. Você não pode contar com dinheiro que não é seu, é de Deus. 10% é do Senhor. Seja você católico, evangélico ou não, seja o que for, é Bíblia. 10% da tua renda é de Deus. Você não dá para Deus, você não paga a Deus, você devolve. Se você não tem feito isso, eu digo em alto bom tom, você é ladrão. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Para onde é que vai um ladrão? Se você rouba o homem, você não é do reino, imagina roubando a Deus. Hein? E quando a Bíblia fala sobre herdar o reino de Deus, está falando do reino milenar. Só sobe no reino milenar quem é o vencedor, quem consegue provar que o seu coração não está nesse mundo, que o seu coração não é do anticristo desde antemão, que o seu coração não é do dinheiro, o seu coração é de Deus. Porque você provou, no tempo que você teve a oportunidade, que o seu coração é de Deus, que nem na área do dinheiro, nem na área da fidelidade conjugal, nem em outra área você é do diabo, você é de Deus completamente. Então você pode reinar com Cristo durante 1000 anos. Caso contrário, desiluda. Agora preste atenção, versículo 14 em diante. E os fariseus que eram avarentos, os fariseus que eram o quê? Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. No dia que você encontrar uma pessoa contestando a respeito de dízimo na igreja, o nome dela é avarenta. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Idolatria é você usar qualquer objeto como fonte de paz. Você pode estar na igreja, pode estar o que for, você só tem paz quando o dinheiro você está bem de dinheiro. Faltou dinheiro, acaba a paz. Então a avareza leva você para a idolatria, buscar no dinheiro fonte de paz. Os motivos das tuas brigas, os motivos da tua falta, tua ansiedade, falta de paz, é dinheiro. Não é Deus que te dá paz, é dinheiro que te dá paz. Então, que paz você tem? Os avarentos, quando você encontrar uma pessoa que não concorda com o dízimo, primeira coisa que você pergunta: você é dizimista? Ela vai dizer não. Porque quem entendeu a respeito do dízimo e devolve o dízimo, pelo contrário, não discute, louva a Deus e agradece a Deus pela oportunidade de poder devolver o que é do Senhor. Se eu estou podendo devolver, é porque Deus está me dando. Se eu estou podendo devolver 10%, e esse 10% representa R$100, R$20, R$1.000, só estou devolvendo porque Ele já me deu o primeiro. Mas a ingratidão e a avareza diz que não, que se você devolver o que é do Senhor, você não vai ter condições de resolver os seus problemas. Agora, preste atenção, versículo 15. E disse-lhes, Jesus falando: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Já viu? Pessoas justificando por causa da avareza. Ela tem cada argumento, cada justificativa. Não, porque eu não posso. Ah, porque não é bíblico. Ah, porque não é Novo Testamento. Ah, porque é lei. Quem disse que dízimo é lei? A lei estabeleceu o dízimo como algo organizado para que os sacerdotes tivessem condições de trabalhar para Deus. A lei estabeleceu o dízimo, organizou. Mas antes da lei ser estabelecida, o dízimo já era dado antes. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Jacó disse: darei o dízimo de tudo quanto me deres. O judeu tinha a prática de devolver o dízimo para o Senhor. Mas os avarentos vão justificar. E Jesus falou assim: ó, vocês se justificam a vocês mesmos. Olha só, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas
Deus conhece o vosso coração. Deus não olha para o pacote, para o envelopezinho do dízimo, sabia? Deus não olha para aquele dinheiro que você dá para aquela pessoa necessitada. Ele até considera, mas Ele olha para o coração com que você está dando. Muita gente depositou muito dinheiro no gasofilácio e Jesus foi atraído pelo coração da viúva, que disse que do nada, do pouco que ela tinha, estava dando tudo. Vós sois quem justificais a vós mesmos diante dos homens. Agora, Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Presta atenção. O que isso quer dizer, pastor? O que diante dos homens é elevado, o que você valoriza como algo importante, Deus diz que não vale nada. O meu emprego é que é importante, o meu dinheiro é que é importante. Importante é ter prestígio, importante é você ter muito dinheiro no banco. O importante é isso, é ter carro. O importante é ter casa. E a Bíblia diz que Deus não dá importância para essas coisas, porque Deus tem prazer no coração. O que é que você valoriza? Você valoriza as coisas de Deus? Você valoriza Deus? Ou você valoriza você mesmo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa se você também dá muito. Não, eu vou devolver muito aqui porque eu tenho que estar livre. Já fiz minha parte aqui, já devolvi. Agora sou eu. E você vira o centro da tua vida? Para a igreja de novo, porque se eu não for, a mulher vai dizer que eu estou me desviando. Se eu não for, o marido vai dizer que eu estou desviando. Tem que ir para a igreja. Ah, meu Deus do céu, pastor, o que é que você valoriza, irmão? O que é que você valoriza? Porque se no teu coração as coisas de Deus não são importantes, eu vou dizer uma coisa para você: tudo que você valoriza para Deus é abominação. Nós valorizamos coisas, elogios, valorizamos patrimônios, valorizamos coisas que não são coisas ruins, não. Deus até dá para a gente, mas Deus vai continuar gritando, chamando a atenção do nosso coração, porque Ele sabe que quando nós depositamos amor ao dinheiro, nós estamos diante da raiz de todos os males. Se Deus tiver dinheiro, dê dinheiro para você. Se Deus te der prestígio, se Deus te der coisas, se Deus te der oportunidade, irmão, use tudo para a glória de Deus. Não perca a atenção de Deus. Deixa Deus continuar sendo o centro do teu coração, porque senão você é muito abençoado por Deus, mas o teu coração é de Satanás. Porque se Deus não tem acesso ao teu coração, você está perdido. Porque o reino de Deus não é, apesar de nós estabelecermos o reino de Deus em ambientes, em lugares, mas esse reino de Deus só é estabelecido se corações se adequarem ao reino de Deus. Apesar dos nossos ambientes representar o reino de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: você só está no reino de Deus se Deus conseguiu capturar o teu coração. Se você está indo para a igreja, até pregando num púlpito, fazendo coisas para Deus, e o teu coração não é de Deus, você não é dele. Então o primeiro desafio para entrarmos no reino de Deus, nesse esforço, é sermos libertos do reino de Satanás. Avalie sua vida, avalie se você deixou realmente o seu pecado. Você está na igreja e você continua viciado na pornografia igual antes. Você está na igreja, continue traindo o seu cônjuge igual antes. Você está na igreja, continua mentindo, assinando documentos errados. Você está na igreja e continua praticando injustiça. Você está na igreja e continua na mentira, na arrogância, no orgulho, na soberba. Você está na igreja e continua xingando, murmurando, na inveja. Você está na igreja, mas o teu coração continua sendo o coração de trevas de antigamente, coração petrificado,
pecado. Então, meu irmão, essa noite é noite de arrependimento. Amém? O reino de Deus, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Há um esforço. Faz 10 anos que eu estou na igreja, não vejo muita mudança na minha vida, sabe? Parece que Deus abençoa todo mundo, me abençoa, toca todo mundo, me toca. Qual é o esforço que você está fazendo? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você realmente teve um tempo com Deus, lendo a palavra, caprichando dia após dia, lendo, ouvindo Deus na palavra? Hein? O que é que você está fazendo para que Deus, olhando para você, diga: Ele quer, ela quer, esse está buscando, esse está interessado, esse está querendo alguma coisa? Qual foi a última vez que Deus pode olhar para você e perceber que você está querendo algo com Ele? Porque tem gente que é bom para defender a igreja, divulgar a igreja é uma bênção, a igreja é isso, que aquilo outro, que a doutrina da igreja não pode usar isso, não pode usar aquilo. Meu irmão, essas coisas todas, elas não valem nada. Eu quero saber o quanto você é apaixonado por Deus. Eu quero saber o quanto Deus é dono do teu coração. O teu coração é de quem? Sabe por quê, marido? Sabe por quê que a tua esposa ou namorada, por que a tua namorada não suporta saber que está passando uma outra mulher ali, e se ela for bonita, pior ainda, está passando uma outra mulher ali, e você acompanha ela com os olhos, que você fica nessa guerra olhando? Sabe por quê que a tua esposa não aceita você ficar conversando, dialogando com outra mulher no WhatsApp, no Facebook? Sabe por quê? Porque a mulher quer o coração do marido para ela. A mulher não consegue viver em paz em saber que o coração dele está dividido. Eu vou dizer uma coisa aqui que a gente geralmente fala nos encontros casais e tudo, mas deixa eu dar um dado aqui. O valor do homem é sexo, o valor da mulher é coração, é carinho, é afeto. Lá no mundo, vou colocar lá no mundo, quando o cara ficava sabendo que a namorada traiu ele, se nessa traição foi só uma bituca, só um beijinho, um amasso ali e tal, ainda pode ser que ele perdoe. O que fez? Beijou, fez sexo? Não, Deus me livre, fiz sexo não. A conversa muda, mas fez sexo, fica difícil ele não pegar a 36, a 28, a peixeira. Em Provérbios, Salomão fala que o homem que tem coragem de visitar a mulher do outro é louco. Porque no dia da vingança, o marido daquela mulher não vai hesitar. É loucura. Então o homem fez sexo, praticamente quase todos não querem mais saber. A mulher, por outro lado, isso é estatístico, ciência. O homem pode até ter tido relação sexual com a prostituta, com outra mulher e tudo, mas a grande preocupação da mulher é se teve afeto, se teve beijos, se teve conversa, se teve carícias, se teve um envolvimento emocional. Porque sexo não captura o homem, pode ser que depois ele seja capturado. O que captura o coração é o relacionamento, é a conversa, é o se envolver emocionalmente. E a mulher sabe disso, porque é isso que captura ela. Então a preocupação dela é se o coração dele está lá na outra. Ela não vai aceitar isso. De vez em quando eu encontro na Bíblia coisas parecidas, sentimento de Deus parecido com sentimento de mulher, porque é desse jeito. Jesus, quando vai falar de adultério, ele nem toca direito no caso, na situação do ato em si. Ele diz assim: se você olha para uma mulher e em teu coração desejar, já adulterou. Por quê? Porque para Jesus não é só questão física, é questão do coração. Pode ser que para você, mulher, ter flertado, conversado com alguém no WhatsApp e se envolver emocionalmente e trocando palavras de amor, pode ser que para você não adulterou, mas para Deus você adulterou. O marido que conversa com uma mulher que não é a dele, conversas amorosas, ele já adulterou para Deus.
A mulher que fica falando com outro homem, aliás, o bom senso diz que mulher casada não fica com amizade com as solteiras. Tem amizade com mulher casada, porque a solteira vai falar dos solteiros, vai trazer esse tipo de experiência. Eu namorei e tal e tudo. Mulher casada conversa com mulher casada. Não é que vai cortar a amizade, mas o ambiente é esse. E só para aviso, mulher casada não tem amizade com homens, a não ser com seu próprio marido, somente ele. Homens não têm amizade com outras mulheres, é só com sua esposa. Ouviu? Esse negócio de eu ter uma amiga, o cara é casado, eu tenho uma amiga. Não, ela é muito amiga, a gente conversa tanto. A mulher diz, não, ele é meu amigo. É um amigo de bom, é amigo, a gente tem tempos conversando, amizades, até viaja junto. Amigo da onça, rapaz. Um amigo desse chegar perto do ambiente aqui do lobo alfa. Eu vou dizer, eu não tenho um revólver lá em casa, mas eu tenho uma carabina, dou na canela. Oxe, dá certo não, velho. Por quê? Casou, teu coração é de quem? É do seu cônjuge. Eu posso ouvir amém? A vida com Deus é um casamento, irmãos. Não dá para servir a Deus de verdade flertando com o mundo. Aliás, Tiago diz que aquele que faz amizade com o mundo se transforma em inimigo de Deus. E é tudo que o diabo quer, laçar você. Eu estou na igreja, aí o povo vê dessas igrejas que não é de usos e costumes, que o povo há muito tempo associa que santidade é roupa, santidade é não usar brinco, santidade é... Aí o povo chega nessas igrejas que não tem uso e costume e pensa que porque o povo não tem regra de roupa, é uma várzea. Não tem regra de roupa, agora vive com a gente. Eu estou na igreja boa lá, eu posso ir lá e continuo bebendo, posso ir lá e continuo fumando, posso ir lá e continuo ir para as festas, posso ir lá e continuo ir para o inferno. Porque é para lá que você vai. Se você não entregar o teu coração totalmente para Deus, você vai para o inferno. Mas eu não tenho medo de falar isso não, porque até o pastor também vai, se não se converter, se não andar convertido. Título não protege ninguém. Você que nasceu na igreja, quando eu entrei na igreja Avivamento Cristão, meus pais já eram de lá, então eu cresci lá. E aí você pensa que nesse automaticamente você vira uma borboletinha, vira uma lagartinha, vira uma borboleta, é? As crianças vão para a sala infantil para aprender que lá elas precisam se arrepender dos pecados e aceitar Jesus, você sabia? Lá elas entregam a vida para Jesus, para ir tomando consciência. Chega um momento que cada adolescente desse entrega a vida para Jesus lá. E se não fizerem direito, vai ter um momento que vão ter que entregar aqui. Porque, meu irmão, não tem esse negócio porque eu sou da família, nasci na igreja, eu sou salvo, não. Ou Deus tem o teu coração, ou então o teu corpo vai para o pó e tua alma vai para o inferno. E eu sei que essa é uma linguagem que para pregar hoje tem que no mínimo estar no espírito, porque ninguém quer pregar mais sobre esse negócio para o inferno. Inclusive estão mudando muitas palavras, porque pecado não dá nome de pecado para as coisas, muda os nomes para ficar mais leve. Meu irmão, eu queria achar adjetivo, eu queria achar adjetivo forte para denunciar o pecado, porque se você não acordar para a verdade, o pecado te consome igual um câncer. E sabe aquele tipo de câncer que a pessoa está morrendo e não sente dor? A lepra, por exemplo, o dedo cai, meu dedo caiu, coça na orelha, segundo pensa que não vê minha orelha, o cabelo vai descendo, o cabelo junto. A lepra mata aos poucos, sem você sentir, adormece a pessoa. Assim é o pé. Aí você vai deixando o pecado entrando, vai entrando o pecado. Aí você vem para a igreja, aí no começo, quando você está em santidade, aleluia, aleluia, é aquela coisa. Aí o pecado vai entrando, aleluia, aí o pecado vai entrando, aleluia, o pecado vai entrando, aleluia, o pecado vai entrando, aleluia, o pecado vai entrando, aleluia. E quando pensar que não, quando deparar, está uma grade na frente. Opa, gente, eu estou aonde? No inferno, aprisionado. Você está pensando que é brincadeira.
o reino de Deus. Não, pastor, não, eu sou de uma linha que eu aprendi que uma vez entregando a vida para Jesus, eu sou salvo para sempre. Eu nunca mais posso perder minha salvação. Eu entendi, foi isso. Pô, tu não se esforça, não, para desenvolver a salvação. Que o apóstolo Paulo fala daqueles que apostataram da fé. Quantas pessoas já andaram conosco aqui, estão no mundo hoje? Mas pastor, porque não era crente direito? Não era? Eram crentes, cheios do Espírito Santo, provaram os dons, provaram a palavra, os poderes do mundo vindouro, igual fala em Hebreus capítulo 6, provaram, foram iluminados, entenderam o plano de salvação, caíram, apostataram da fé, o lapirotão pegou de volta, porque Jesus fala que quando o Espírito sai de um corpo, ele não vai deixar em paz, ele vai e vai tentar voltar, vai tentar voltar. No dia que ele achar aquela casinha preparada, traz 7 espíritos piores do que ele, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Quando Jesus curou o paralítico, ele disse o que para ele? Não volte a pecar, para que não te aconteça coisas piores, porque agora não é só as tuas pernas vai quebrar, não, velho, até o pescoço. Ele olha para a mulher que estava sendo apedrejada, prestes a ser apedrejada, e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Porque o pecado dá legalidade para o diabo, e a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Achou uma brecha, você pode ter certeza, ele vai fazer a festa, e ele está babando por você, ele está babando para tragar você. Há um reino. Então, o desafio do homem é sair do reino de Satanás, para se sentir totalmente no reino de Deus. E o outro grande desafio é, uma vez no reino de Deus, se apropriar das coisas do reino. Porque tem gente que consegue se libertar do reino de Satanás, quando chega no reino de Deus, aí ele não se esforça para se apropriar de coisas que ele pode experimentar, e ele fica só olhando para os outros. Está mais ou menos assim. O demônio tenta segurar você, e tenta segurar em todas as áreas, e ele não consegue segurar você. Você vai se desprendendo, vai perdoando, vai se libertando das práticas erradas, vai se desprendendo, se libertando da mentira, do pecado, da lascívia, do sexo, e vai se desprendendo. Dinheiro se desprende. Aí você de repente se encontra agora liberto, na presença de Deus. Estou livre, a consciência não acusa mais. Você passa a entender o que significa aquela palavra que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você olha para a sua vida de pecado, você sente na sua alma que é passado, não é mais presente, é passado, ninguém mais te acusa, você está livre. Quem está nessa condição aqui diz amém. Diga: eu sou livre. E conhecereis a verdade vos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você está livre aqui. Então os demônios perderam, está livre, não conseguimos, tenta entrar, tenta tocar, lança dardos, e a santidade está lá cobrindo você. Você está em santidade, você foi livre, o sangue de Jesus blinda você, a fé está em alta, você tem convicção, porque quando a gente não está em pecado, então o diabo não coloca dúvida, não consegue colocar dúvida da salvação, porque você está bem, nada te acusa. Então você sabe que se o arrebatamento acontecer naquela hora, você sobe. Então a fé está em alta, é escudo, os laços do diabo, os dados inflamados não tocam você. Então você está aqui. Só que quando o diabo solta você e você se encontra nessa posição, no reino, desse lado tem um lapirotão aqui de braço cruzado perguntando: o que é que você quer? O que é que você quer mesmo? E agora você passa para um segundo desafio. Você já é livre. Os discípulos eram livres, mas Jesus falou assim: ó, não é suficiente, vocês têm que se apropriar de uma promessa para a vida de vocês. Não basta ser livre, precisa se apropriar das bênçãos. Aí o inimigo está na frente para tentar impedir você.
Deus liberta o povo de Canaã. O povo é tirado do Egito, passa um período de 40 anos sendo liberto. Quando Deus purifica o povo, quando o povo realmente se encontra em condições livre, ninguém mais está querendo voltar para o Egito. Agora é uma geração nova, é um povo limpo, um coração realmente em Deus. Aí Deus fala assim: Moisés sai de cena, entra Josué. Agora Josué pega o povo, atravessa o rio Jordão, saindo do deserto. E quando eles encontram, quando eles estão no momento para entrar na terra prometida, o que é que eles encontram na frente? As muralhas de Jericó. Mas Deus nos deu a terra, terra que mana leite e mel. Não é nossa terra, Deus falou: é de vocês, eu prometi. Eu fiz os gigantes da terra trabalhar, preparar, cultivar. Está prontinho para vocês, pode entrar. Como? Há uma luta, há uma peleja, há um esforço que tem que se fazer. E a Bíblia diz que eles tiveram que rodear pela direção de Deus os muros de Jericó, marchando durante 7 dias, 2 voltas por dia. No 7º dia deu uma volta. Foram 13 voltas que eles deram no muro. 13 voltas, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Eu piso no diabo, direita, esquerda. Já pensou? 1 milhão de... milhão não, 300, 400, 500 mil soldados. Pá, 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 pá. Irmão, Deus é inteligentíssimo. Eles rodearam durante 6 dias. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Com aquele piso pesado, passadas pesadas? Estavam desestruturando a muralha, quebrando, deixando a muralha mole, sem estrutura embaixo. Quando foi no 7º dia, era a última rodada, e Deus disse: agora toca a trombeta. E grita. Quando tocaram a trombeta, os muros caíram. A física vai explicar isso. Deus ensinou eles a praticarem algo que é física pura. O muro caiu por causa do grito deles. Quando o muro caiu, eles poderiam entrar e já pegar a terra. Eles tiveram que agora matar os inimigos, matar os gigantes da terra, para então se apropriar. Vários dias de guerra para tomar posse daquilo que já era deles. É a mesma coisa que acontece no reino de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus já nos abençoou. A saúde, nas finanças, no casamento, na vida abundante, em todas as áreas, já nos abençoou. Aí a pergunta que eu faço: todas as bênçãos já estão sendo desfrutadas por você? Por mim ainda não. Eu sei que existem bênçãos infinitas para que eu possa viver, experimentar aqui, e que já são minhas. Mas eu preciso tomar certas posturas, me esforçar em cada aspecto daquilo que eu quero em Deus. Porque apesar de ser meu, existe um lapiroto lá na frente dizendo: eu não dou, eu não deixo, e vai colocando obstáculo. A Bíblia diz que em Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim: eu tentei ir visitar vocês, mas Satanás não deixou. Paulo tinha noção de que a guerra era espiritual, e tinha momentos que ele não conseguia chegar até os irmãos, porque o próprio Satanás impedia, inventava uma coisa, usava pessoas, causava acidente, tempestade, ele não conseguia chegar. Era uma luta contra o diabo. Tem coisa que já é sua, mas precisamos entender que tem que haver um esforço, jejum, oração, profecia, apropriar-se daquilo que já é seu, porque apesar de ser seu, o diabo trabalha por legalidade e não quer soltar. Estou conscientizando a igreja, nós estamos em guerra, irmãos. Tem muita coisa que Deus já quer fazer, já está assim, para a sua vida, está quase que derramando. Você precisa se esforçar um pouquinho mais. A Bíblia diz que Daniel começou um jejum e uma oração. Ele passou 21 dias orando, e o anjo chegou para ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia a tua resposta já veio. Desde o primeiro dia Deus já respondeu, mas não chegou aqui, porque o príncipe da Pérsia, o principado, começou a impedir. Tive que chamar o arcanjo Miguel, o arcanjo da guerra, para abrir caminhos, e eu então chegar até você. Eu digo para você, igreja, todas as bênçãos já estão nossas, já são nossas. Tem coisa que já está no telhado da tua casa, só precisa você orar um pouquinho mais, e ela vai chegar. Porque já é sua, Deus já deu, só precisamos perseverar um pouquinho
mais, lutar um pouquinho mais, perseverar um pouquinho mais, e então Deus vai nos respaldar, porque há uma guerra espiritual acontecendo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E se você continuar perseverando um pouquinho mais, a bênção vai ser tua. Não desista. Eu comecei agora que eu comecei a falar do segundo ponto. Marcos 10:30. Preste atenção. Porque o diabo vai cair por terra hoje na sua vida. O engano vai cair por terra. Eu tenho orado, Senhor, tira o espírito do engano do nosso meio. E o maior espírito do engano é o diabo conseguir fazer a gente se acomodar, dizendo, tá bom demais, se alopar pelo inimigo, mas tá bom. Não, o que Deus tem para a nossa vida é sobremaneira maior do que o que já estamos vivendo. Toda sorte e bênção é para nós. Nós vamos pegar, vamos apropriar, nós vamos honrar o esforço, o sofrimento de Jesus na cruz. Volta para o versículo 29 e depois o 30. Jesus fala assim, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos. Ainda bem que ele não falou mulher. E campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Preste atenção. Jesus falou que aqui na terra, porque você conseguiu tirar do teu coração coisas, abandonou coisas, abriu mão de valores por causa dele, ele disse que você vai receber 100 vezes mais, em todos os sentidos. Só que ele disse que com perseguir, é isso que os crentes não entendem. Por que é que Deus disse que já é meu? Se Deus disse que é meu, não chegou é porque Deus não quer dar. Só que Jesus ensinou um princípio muito forte, que ele diz assim, ó, ei, quer receber a bênção? Quer receber a bênção? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. O problema é se estamos buscando. Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, em Lucas 18. Uma mulher que ia à casa do juiz iníquo, que não respeitava Deus nem os homens, e ela todos os dias batia na porta dele e dizia: faça justiça por mim contra o meu adversário. Inicialmente aquele juiz não quis fazer a vontade dela, mas depois ele disse: essa mulher vai continuar me importunando, para que ela não continue, eu vou atendê-la. E Jesus fala: ouvi o que disse o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus diz que as bênçãos que já são nossas são tomadas com perseguição. Quem de nós não tem a experiência de que quando começa a jejuar por algo, começa a orar mais por algo, parece que tudo fica desorganizado, as coisas começam a acontecer contrário à tua vontade. Aí você diz: meu Deus, eu comecei a orar por algo, agora tudo ficou bagunçado, eu estou perdendo o controle. Sabe o que é? É o diabo que está tendo que soltar, mas está, sabe, fazendo barulho, fazendo força. Enquanto ele se mexe, vai bagunçando outras coisas, porque ele está tendo que soltar. O anjo do Senhor vai lá e vai tomando, porque você está orando, está buscando, está jejuando, e o anjo está lá guerreando, e a bagunça começa a acontecer. Às vezes o pneu do carro fura para te irritar, às vezes alguém fala alguma coisa para te irritar, e as coisas começam a dar errado. Não se preocupe, não pare de orar. Tem gente dizendo: não vou parar de orar, porque eu comecei a orar e começou a ficar esse descontrole. Não pare de orar, não pare, uma guerra está acontecendo. Quando a vitória chegar, Deus vai te dar em dobro, Deus vai fazer chegar na sua vida como você nunca imaginou, e outras bênçãos tantas vão chegar até você. Fique de pé. Aleluia. O reino de Deus é tomado à força, e a maior violência
que um crente pode gerar no mundo espiritual é a violência da oração. A oração move o braço de Deus. Preste atenção. O diabo está tendo força contra a tua vida. O diabo está tendo força contra a tua família. Em alguma área que você não tá conseguindo controlar. Aí sabe o que acontece? Você grita, você peleia, se esperneia, não acontece nada. Aí você decide orar. Quando você decide orar, vem o braço de Deus assim, ó. Aí eu pergunto: o diabo tem força para lutar contra o braço de Deus? Eu tenho uma notícia para você. O próprio Deus fala em Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder estender, nem os seus ouvidos tapados para não ouvir. Preste atenção. Deus nunca encolheu a mão, ainda que de repente você tenha a sensação de que Ele encolheu. E Ele nunca fechou os ouvidos. Ele está disponível o tempo todo para te abençoar. Só existe uma coisa que atrapalha isso: pecado. Pecado. O pecado faz você sentir que Deus encolheu a mão. Mas se nós somos uma igreja séria, se somos uma igreja que queremos agradar a Deus, nós aproveitamos um momento como este para dar uma enxugada na nossa alma, uma renovada na nossa aliança, uma banhada no sangue de Jesus. Nós vamos expor o nosso coração ao fogo do Senhor. E assim como o fogo do Senhor tocou os lábios de Isaías, e o anjo falou, o serafim falou: seus pecados foram perdoados e suas iniquidades foram tiradas. Nós podemos experimentar isso aqui e agora. Posso ouvir amém? E quando, se houver na tua vida alguma situação de pecado mesmo, porque quando a gente fala de pecado, as pessoas ficam assim, porque pensam que pecado é só trair, se prostituir. Não, tem tantas coisas que são pecados. Substituir Deus por outra coisa, substituir Deus por atividade. Você não busca Deus porque isso é pecado. A Bíblia diz que nós sabemos fazer o bem, não fazemos. Se nós não fizermos, estamos pecando. Então nós vamos dar uma banhada no corpo de Cristo agora, pedindo perdão pelos pecados, e o sangue dele vai passar, vai limpar. E aí, meu irmão, nós vamos nos apropriar, porque à medida que você dá uma renovada de aliança, tudo que o diabo tinha no teu coração, ele perde agora, amém? Não é possível que com o acesso que você teve a essa pregação, você vai deixar coisa oculta no seu coração. Não deixe pecado oculto no seu coração. Não cultive pecado. Não cultive pecado. Não crie pecado como um bichinho de estimação no seu coração. Não crie. Esse é o momento de você tirar tudo e não deixar que o teu coração esteja nas garras do lobisomem. E logo após essa oração, nós vamos nos apropriar, e você vai dar o nome daquilo que você ainda não se apropriou em Deus, e você vai buscar agora. Por quê? Porque a bênção já é tua, mas hoje você está aprendendo a pegar a bênção. Você está aprendendo que não é que Deus não quer te abençoar, é porque você não pegou ainda, mas você vai pegar. Você vai tomar posse, em nome de Jesus, amém? A bateria, tem alguém para pegar a bateria aí, por favor? Aleluias. Nós vamos orar agora. Enquanto eu estou ministrando aqui, no clima da música, você não vai cantar, você vai pedir perdão a Deus. Pastor, eu estou assim no clima santo, 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 eu não tenho nada para pedir perdão. Então pede perdão por esse orgulho aí, por você achar que não tem pecado. Não tem alguma coisa que você identifique: Senhor, eu peço perdão pelos pecados que eu não sei que tenho, mas que o Senhor sabe que eu tenho, está aqui, eu peço perdão. Meu irmão, você vai sentir uma leveza tão grande, você vai sentir um rio tão tremendo fluindo no teu interior, que hoje você vai sair como um bezerro cevado, pulando em águas novas, pulando nas primeiras chuvas.